Olá, caros amigos, estamos aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Sobre a ressurreição. Você sabia que muita gente se batizou em Jesus, nome de Jesus, né? Mas não acreditava que ele ressuscitou? Então o apóstolo Paulo questionou muito isso aí, né? Fizeram muitas perguntas do tipo, como é que vai ser o corpo daqueles que morreram sem o corpo, né? Sem a perna? Então, o apóstolo Paulo, ele dá uma resposta. Ele começa falando sobre Jesus ressuscitado, né? Primeiro apareceu para Cefas, para dos 12 para os 500, e alguns deles estavam vivos até agora, outros já tinham morrido já, né? Então, o tema da mensagem de Paulo é Cristo morto e ressuscitado. Em nome dele que as pessoas eram batizadas, tá certo? Então, se as pessoas não creem na ressurreição, qual o objetivo deles estarem pregados naquele momento ali? Então, seria falsas testemunhas, né? Então, Cristo é as primícias dos mortos, né? Mas o que significa isso? Jesus Cristo morreu primeiro? Não, ele tem um significado de privilegiado, né? Então, isso aí, se quiserem que a gente discuta esse assunto, né, sobre as primícias, nós temos aí, tá certo? Então, as pessoas são batizadas em nome desse morto aí? Então, não faz sentido, Jesus ressuscitou. Esse é o sentido da mensagem. Então, o que vai acontecer com o corpo daqueles que perderam, né, pela doença, por um tubarão? Então, essas perguntas, né? Então, a Bíblia diz que os vivos serão transformados, tá certo? A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, amém? Glória a Deus, né? Então, nós seremos transformados, né? Aquele morto será ressuscitado. A morte perderá força, Deus dará a vitória por meio de Jesus. Esse é o capítulo 15. Esse é uma bênção muito grande. O capítulo 16 é o último de 1 Coríntios, né? O apóstolo Paulo fala sobre a coleta, né? Quem tem grana, vamos juntar aí para ajudar o pessoal da Judéia, que estão com dificuldade financeira, fome, né? Quando ele for, ele vai passar no primeiro dia da semana para fazer, para levar, né? Alguns dizem que aqui no primeiro dia da semana é domingo, estavam consagrando a Deus, né? Não tem como basear. Os outros 8 versos que falam sobre domingo, o primeiro dia da semana, falam de situações de coletar, de buscar, né? Estavam escondidos, etc. Tal. Paulo tem um projeto de fazer visitas, né? Ele recomenda Apolo como muito importante. Ele manda diversos abraços e manda a sua saudação, né? Escrita na sua mão, porque ele estava possivelmente alguém escrevendo para ele, o Tércio, né? E ele, a palavra final é Maranata. Maranata quer dizer o Senhor logo vem. E nessa promessa nós terminamos o capítulo 16 de 1 Coríntios e finalizamos esse livro maravilhoso. Tem um monte de puxão de orelha, mas existe por trás o amor. Que Deus nos abençoe. Eu confesso que senti, lendo, né, antes de fazer esses vídeos aqui, eu procurei meditar sobre o assunto. Há muita coisa cotidiana, contemporânea do nosso dia a dia da igreja, coisas que eu me enxergo no meio também errando e preciso melhorar. Se isso serviu, que Deus abençoe a mim e a você, possamos ser diferentes para agradar principalmente a Deus, agradar o nosso irmão que está padecendo, precisa da nossa paciência e também precisa ser paciente conosco também, que nós somos igual a Ele, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossa mente, nosso coração e possa dar-nos prosperidade na nossa família, nosso trabalho que tantos precisamos. É meu desejo e minha oração nesse momento. Até logo e muito obrigado.